Este programa é uma produção independente. Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Boa noite, está começando mais um programa Jornalismo e Cidadania pela sua AltV. Hoje, 24 de maio de 2012. Meu nome é Maurício Sabará e talvez vocês estejam pensando, onde está o João Gabriel, o que costuma apresentar sempre o programa? Por motivos de força maior, ele não pôde comparecer hoje. Exatamente. Então, cabe a mim a nobre tarefa de substituí-lo. Boa noite, Denilson, tudo bem? Tudo bem, boa noite Maurício, boa noite amigos, telespectadores, satisfação de estar aqui. Além do João Gabriel, Maurício, que não pôde vir por motivo de força maior, o nosso querido Marcelo Simões também não veio, né? O Marcelo com outros compromissos também não pôde participar. Normalmente ele que fica no chat, né? Hoje eu ficarei no chat. Também lembrar a todos que hoje estamos aqui com a presença do crítico musical Irineu Perpétuo, que também vai fazer parte do nosso programa hoje. Tudo bem, Irineu? Olá, tudo bom, Maurício? Tudo bom, Denilson? Tudo bom? Espectadores e internautas da AltV. Que bacana. Hoje sabemos que teremos um programa de muita qualidade musical, pois afinal de contas o Irineu Franco Perpétuo, além de jornalista, é especialista em música clássica. Ele, no caso, ele contribui para a Folha de São Paulo. É isso mesmo, Irineu? Folha de São Paulo, há 18 anos, revista Concerto, revista Ópera Actual de Barcelona. Que bacana. E além da entrevista com o Irineu, falaremos também sobre as notícias do dia, notícias da semana. Exatamente. E também as notícias sobre futebol, além de uma matéria que eu fiz com o ex-jogador Dino Sani, que ontem completou 80 anos. E também uma matéria do Denilson Peroso, do Parque da Vila Ema. Exatamente. Ok. E as matérias do dia, Denilson? É isso, Maurício. Vamos com algumas notícias da semana, as notícias que bombaram na semana na internet. Vamos lá. Uma delas, você até poderia fazer algum comentário, querido amigo Maurício, que somente 5% das obras de infraestrutura que envolvem aeroportos, estádio, metrô, monotrilho, somente 5% dessas obras estão prontas no momento. Ou seja, a Copa vai começar praticamente o ano que vem. Então, somente 5%. Então, vamos ver o que vai acontecer quando essa Copa começar no Brasil. Vamos rezar muito, viu, Maurício Sabará? Mais uma notícia bacana. Hoje, exatamente, começou, Maurício, aqui em São Paulo, um sistema de utilização de bicicletas. Então, houve um convênio entre a Secretaria Municipal de Esportes e um grande banco do Brasil na zona sul de São Paulo, na Vila Mariana. Então é um sistema de empréstimo de bikes. Como que funciona isso daí? Você chega lá, faz um cadastro, tem várias bikes lá esperando o pessoal, você faz um cadastro com um cartão de crédito, alguma coisa nesse sentido, e você utiliza essa bike por meia hora. Então você pega ela num ponto, imagina, Maurício Sabará, você pega ela numa estação de metrô, e segue até a outra estação. Chegando nessa estação, você devolve a bicicleta e segue o seu metrô para onde for o seu destino. Muito bacana, muito legal. Uma outra informação também que bombou aí essa semana foi que o governo mais uma vez reduziu o IPI, Maurício Sabará, que é o imposto. Mais uma vez o governo reduziu o imposto para as montadoras, o imposto sobre a produção de veículos. Então, a impressão que dá que no Brasil a única coisa que faz aquecer a nossa economia realmente são as montadoras de veículos, não tem jeito, né?
E a última informação que eu achei bacana também foi que alguns cientistas canadenses, eles conseguiram, Maurício, reverter, claro que as pesquisas continuam, né? Mas eles conseguiram reverter a doença do mal de Alzheimer. Então é uma notícia bem importante, tem muitas pessoas que sofrem desse mal, né? Então eles utilizam uma espécie de pulsos de eletricidade no cérebro da pessoa. Então eu acho que é uma notícia bem bacana. E a última, que hoje é talvez você goste, né, Maurício? Eu sou um profundo, eu degusto, eu gosto muito. Hoje, 25 de maio, é o dia do café. Você gosta de tomar café, Maurício Sabara? Sempre gostei de tomar café, Denilson, por sinal, é talvez uma das principais bebidas de nós, brasileiros, né? E o café, ele faz parte do dia a dia de todos, né? Praticamente um vício tomar café. Mas garanto que é um vício muito gostoso, Denilson. Exatamente. E agora, Maurício, vamos falar de futebol? Vamos falar de futebol. Bom, futebol é um assunto, é um prato cheio essa semana, né, Denilson? Começando pelo final de semana. Tanto falamos do Campeonato Paulista, só que agora vamos falar sobre a final da Champions League, Denilson. Sim. E como todas as finais da Champions League, foi aquelas bem vibrantes, né? Porque o jogo lá é no Allianz Arena, um belíssimo estádio da Copa do Mundo de 2010, né? E um jogaço, né? Um jogaço do Bayern contra o Chelsea. Sim. O Chelsea que era uma surpresa nessa competição, né, Denilson? Sim. Por ter eliminado o fortíssimo Barcelona, que todos achavam que ia disputar mais o Mundial, pelo que ele representou no ano passado, né? Uhum. E esse jogo, no caso, entre o Bayern e o Chelsea, acho que foi mais ou menos a partir dos 80 minutos que o jogo realmente esquentou de fato, né, Denilson? Exatamente. Teve o gol do Thomas Müller, atacante alemão, depois o empate através do Drogba, sim, resultando numa prorrogação, e na prorrogação você vê como o Drogba estava bem participativo no jogo, né, Denilson? Porque ele acabou fazendo o pênalti no Ribéry, que na minha opinião não foi pênalti, porque eu acho assim, Denilson, ele simplesmente deu um toquinho no pé dele. Então, um toquinho, claro, o jogador com o Ribéry experiente, malandro, ele se jogou na área, sim, foi pênalti, muito bem defendido pelo excepcional goleiro Peter Cech. E aí teve a questão da cobrança de pênalti, que o Robin, né, eu até acho engraçado que o Robin, ele perdeu o pênalti na final contra o Borussia Dortmund, né? Não sei porque insiste no Robin para bater pênalti. Perdeu novamente. Perdeu novamente. Aí o jogo acabou indo para os pênaltis, né? E umas cobranças muito vibrantes, né? Com o Schweinsteiger perdendo o pênalti, né? O Neuer, goleiro do Bayern, fazendo um gol também de pênalti, lembrando o Rogério Ceni, né, Denilson? Sim. E no final, coube mais uma vez ao Drogba fazer o gol do título. E eu achei muito bonito o final, aquela coisa do fair play e amizade, né? Do pessoal do Bayern saindo, os jogadores do Chelsea aplaudindo, enfim, uma bela final deles. Sim, é verdade. Eu, particularmente, estava torcendo pro Bayern. Eu gosto mais do estilo do Bayern, acho que o Bayern procurou mais o jogo, atacou mais. Só que é aquela história, né? Futebol nem sempre o melhor ou o que jogou melhor naquele dia vence. Então o Chelsea também teve seus méritos, né? Mereceu ganhar. Agora vai aguardar, né, a decisão aqui da Libertadores, né, que inclusive tem jogo agora, né, o Santos até agora há pouco estava 0 a 0, a gente vai verificar direitinho quanto que está o Santos, por sinal precisa ganhar, e ontem tivemos alguns jogos interessantes também, né, Maurício Sabara, da Libertadores e da Copa do Brasil. Sim, Denilson, jogos vibrantes mesmo, claro que não temos como não falar do jogo da quarta-feira, né, o Corinthians, pela segunda vez na sua história, Denilson, chegando a uma semifinal de Libertadores, né? Um jogo fantástico, emocionante contra a equipe do Vasco da Gama, né? E no final aquele gol bem corintiano, né, Denilson? Paulinho, não sei de onde ele achou força para subir de cabeça, porque eu tava vendo aquele vídeo de sempre, né? Corinthians no Pacaembu, não sai o gol, a torcida tensa, né? Mas parece que dessa vez foi diferente, né, Denilson? É verdade, um grande jogo, e o nosso querido Diego Souza conseguiu perder um gol. Ele perdeu um gol imperdível. Eu acho que ele não deve estar até com medo de sair na rua lá no Rio de Janeiro, lá que, na verdade, jogador profissional não pode perder um gol
daquele que ele perdeu, mas assim, o Corinthians mereceu também. Tivemos outros jogos, né? O próprio Boca, né? Eliminou o Fluminense no Engenhão, é isso, Maurício? E também tivemos os jogos da Copa do Brasil, São Paulo e Palmeiras classificados. O jogo do Fluminense com o Boca no Engenhão, né? Realmente foi triste, né? Porque o Fluminense praticamente jogou os 90 minutos melhor que o Boca, né? E no final, uma escapada, né? O Boca, um time muito malandro, né? Time copeiro mesmo, acabou fazendo o gol de empate, né? Infelizmente, chateando e muito a torcida do Fluminense, que, no meu entender, era um dos possíveis candidatos ao título das equipes brasileiras. Exatamente. E na Copa do Brasil, né? O São Paulo fez o seu dever, né? No caso, ele ganhou do Goiás. Sim. E o Palmeiras também numa grande atuação em Barueri, vencendo o Atlético Paranaense. É isso aí. Bom, agora então vem a matéria, Denis? Vamos chamar a matéria de futebol com o nosso querido Maurício Sabará. Exatamente, uma matéria que eu fiz em 2010 com o ex-médio volante Dino Sani. Dino Sani que ontem completou 80 anos, Denis. E histórico jogador da seleção brasileira, campeão do mundo em 58, jogou muitos anos no São Paulo, Corinthians, atuou também no Boca e também com grande passagem pelo Milan da Itália. Vamos ver então a matéria. Ele foi um dos grandes volantes dos anos 50 e 60. Fez uma bela carreira no São Paulo, onde jogou de 54 a 71, sendo campeão paulista em 57. Depois disso, jogou no Boca Juniors da Argentina e no Milan da Itália. Encerrou a carreira no Sport Clube Corinthians Paulista. Jogou também na seleção brasileira de 58, onde foi campeão do mundo. Era considerado um meio-campista talentoso, técnico, grande organizador das partidas. De quem eu estou falando? De Dino Sani. Tudo bem, Dino? Tudo bem, como é que vai, tudo em ordem? Tudo bem, graças a Deus, Dino. Então, Uma satisfação fazer essa entrevista junto contigo para o blog Futebol de Todos os Tempos. Muito obrigado. Então, tá bom. Dino, você começou a jogar no Palmeiras, né? Se não me engano, foi em 45, nas divisões de base, né? Exatamente. E em 49 para 50 você passou a ser profissional do Palmeiras. Um aspirante do Palmeiras. Fale dessa sua passagem no Palmeiras e por que você ficou tão pouco tempo no Parque Antártica? Bom, eu comecei no Palmeiras desde infantil, nem sei se é 13 ou 14 anos, 13 anos. Né? Aí foi juvenil, amador, que existe a faixa de amador, que era dos 16 ou 18 aos 20. Depois aspirante e profissional, né? E o aspirante já era profissional, porque antigamente tinha o aspirante. Em fim de 49 eu me tornei profissional no Palmeiras, fiquei o ano de 50, que ainda eu joguei uma taça da cidade de São Paulo, nós ganhamos a Copa do Palmeiras. Depois o Palmeiras foi campeão paulista em 50. E em 51 eu fui para o Jaú, de novo de Jaú, na segunda divisão, que nós fomos emprestados, mais 4 jogadores do Palmeiras, foi o Lourenço, eu, Gino, Gengo, Gesto, parece, não estou bem, o Gesto, parece. E de lá eu voltei para o Palmeiras, não fiquei também para o comercial, porque o Palmeiras não aproveitava o pessoal da casa. E o Canhotinho foi o que me abriu os olhos para mim sair. Ok, então essa foi a matéria que eu fiz com o Dino Sani, né, Denilson? Jogador que atuou muito bem no São Paulo, Corinthians, Boca e Milan da Itália. O que você sabe um pouco do Dino Sani, Denilson? Eu falo a verdade, eu não sou um profundo conhecedor de esporte antigo, Maurício, igual você, mas a gente já escutou falar bastante no Dino Sani, várias passagens, né? Até ele como técnico, na verdade, ele já foi técnico também de grandes clubes do Brasil. É um cara que tem uma história bonita no futebol, viu, Maurício? Parabéns pela entrevista. Ok, Denilson. Então agora vamos ver também a sua matéria, Denilson. Vamos lá. Matéria que eu fiz no último domingo no Parque da Vila Ema. Esse parque, na verdade, a gente chama como parque, mas ele ainda não existe. A comunidade está reivindicando que um terreno que pertence a uma grande construtora de São Paulo
que a prefeitura desaproprie e compre o terreno para que ali se transforme no parque. Pode chamar a matéria do Parque da Vila Ema. Venha para o terceiro abraço do Parque de Vila Ema. Participe com a gente. Coisa muito boa para a cidade, principalmente para o bairro, né? Aqui na Vila Ema, a gente tem pouca área verde desse lado de cá, né? Então, manter esse espaço onde tem árvores centenárias, tem um espaço lindo e as pessoas precisam desse espaço para poder fazer caminhada, né? A gente aqui tem uma população rica de poetas, de artistas, de pessoas que podem estar usufruindo do parque, não só para a questão de físico, mas também de espaço de cultura, lazer, cultural e de lazer. Eu acho que isso é importante, né? E acho que a organização, né, da comunidade para poder batalhar por esse espaço, para poder virar um parque, já que já foi decretado como utilidade pública, é fundamental para a gente conquistar e a gente conseguir estar derrubando esses muros e colocando as grades de parque e fazer a casinha, né, e colocar lá uma placa, Parque Vila Ema. Parque Vila Ema, e a gente conseguir entrar e vai ser muito, muito bacana, muito legal, e a comunidade, se Deus quiser, vai conseguir. Em primeiro lugar, eu acho que é uma área para respiro da região, né? Você tem uma área totalmente árida, concreta, com um solo permeável, totalmente impermeabilizado, isso prejudica muito a dispersão de poluentes, você cria zonas de calor, você cria uma qualidade do ar muito prejudicada, né? Quer dizer, você tem aí um prejuízo na saúde da população. Então você precisa ter área de respiro. Uma área verde como essa daqui, ela não pode ser desfeita, pelo contrário, tem que ser ampliada, tem que criar novas áreas como essa. Essa região precisa de muito mais áreas verdes, não só a preservação desse espaço aqui, que é fundamental, mas criar novos. Na área ali da Empório tem área para ser desapropriada também, não dá para permitir a venda do terreno que tem lá na Radial Leste, lá onde era o viveiro Alfredo Gundo. Não dá para a gente perder a área verde, nós precisamos trocar um pouco do concreto e substituir pelo verde. A questão envolve saúde pública, né? Quer dizer, não dá para a gente pensar numa cidade sem você pensar no verde. E a cidade de São Paulo não foi pensada assim. É só você observar as calçadas nossas. São calçadas, em geral, estreitas. Você tem fiação aérea, que além de ser horrível, ela inibe o plantio de árvores, né? Bom, essa foi a matéria do Denilson Peroso, né? Fala um pouquinho como é que foi essa entrevista, esse passeio no parque, Denilson. Na verdade, o que acontece, né, Maurício Sabará? Só para contextualizar. Esse terreno pertence a uma grande construtora, tá, que eu não vou citar o nome. Eles já estavam começando a vender, eles montaram aquele estande para vender já os lotes dos apartamentos. E aí um morador lá da rua falou assim, não, a gente não quer mais um edifício aqui.
a gente quer que isso seja um parque. E ele começou a se movimentar, chamou o Jornal do Bairro, chamou várias pessoas, aí alguns vereadores da região também compraram essa briga. O Ministério Público decretou e a Prefeitura decretou o terreno de utilidade pública, um terreno grande, tem 16 mil metros quadrados, árvores nativas de Mata Atlântica e tudo, decretou de utilidade pública e no período de 3 a 5 anos a construtora não pode mexer mais lá. E agora eu estive nesse local para pressionar, fazer manifestação, para que o Executivo, né, a Prefeitura, desaproprie o terreno. O que é isso? A Prefeitura comprar o terreno da construtora e aí passar para a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente e ali, quem sabe, se tornar um parque realmente. O processo está andando, eu acredito que está bem encaminhado. Realmente nós precisamos de mais áreas verdes em São Paulo, não é verdade, Maurício Sabará? Isso mesmo, Edilson. Bom, então vamos agora falar sobre o que interessa no dia de hoje, né, Denilson? Tema de hoje. Música clássica. Se você até observar, Denilson, eu estou até trajado meio que de acordo. Meus cabelos estão um pouco mais compridos do que o normal, em homenagem ao grande compositor alemão Ludwig van Beethoven, né? Enfim, então o nosso entrevistado de hoje é Irineu Franco Perpétuo, jornalista e especialista em música clássica. Tudo bem, Irineu? Tudo ótimo. Hoje, no dia do café, a gente lembra, se você tem interesse em música clássica e gosta de café, procure no YouTube uma obra de Bach chamada A Cantata do Café. Bach gostava tanto de tomar café, a gente viu um hábito brasileiro universal. Pois é, tinha esse alemão do século XVIII que gostava tanto de tomar café que fez uma pequena obra musical chamada Cantata do Café, no qual ele canta os louvores de como o café é gostoso. É verdade, só mandando um abraço aqui, aproveitando, deixa, Maurício Sabará, mandando um abraço pro pessoal que está aqui no chat, o Michael de Ribeirão Pires e o Wellington lá de Curitiba, tá mandando um abraço e diz que tá parabenizando aqui pelo trabalho. Muito obrigado, pessoal. Bom, então já que o Irineu falou um pouquinho de Johann Sebastian Bach, grande compositor alemão, o que Irineu tem a dizer sobre a história da música clássica, como ela se desenvolveu ao longo dos anos, os grandes compositores do passado, claro, né? Não dá para se aprofundar muito, porque música clássica é um universo muito amplo. Até amanhã. Um pequeno resumo, Irineu. O que a gente dá para dizer é que é todo um patrimônio musical que vem ao longo de séculos, né? A gente olha hoje como a música do presente, a música popular, e ela não veio do nada, veio de todo um legado, toda uma tradição muito grande. Se a gente pensar, a cultura da humanidade produziu Michelangelo e Da Vinci nas artes plásticas, produziu Shakespeare no teatro, produziu um Goethe na literatura, então na música tem os equivalentes desse pessoal, tem esses grandes nomes que são patrimônio da humanidade, temos Bach, Beethoven, Mozart, Handel, etc. Tem uma lista tão enorme que se a gente começasse a enumerar aqui, a gente não sairia daqui hoje. É isso aí, Irineu. É o seguinte, cara, você é jornalista também, a gente costuma dizer, né, Maurício, que todo jornalista é um pouco louco, é um pouco doido, porque essa profissão realmente é diferenciada, só que a gente gosta, né, do que a gente faz. É para o pessoal que está em casa assistindo entender um pouquinho. Conte um pouco da tua história, como que você quando você começou a gostar de música e se de repente a música te levou a fazer o jornalismo ou vice-versa. Como é que você começou a gostar de música e entender um pouco mais, pesquisar? Pois é, na minha casa ninguém ouvia música clássica, eu gostei, foi uma coisa de adolescente, 16, 17 anos, de ir fuçar e procurar o que era. Em algum lugar lá de casa estava largada uma coleção de LPs ainda, né? São uns 15 minutos mais velhos do que vocês, então na minha época ainda era só o LP. Tinha um LP daquelas coleções de banca da Abril, de mestres da música, que eu fui ouvindo e aí me encantando, querendo saber quem eram aquelas pessoas. E aí comecei a ir atrás dos concertos também. Naquela época ainda não existia a Sala São Paulo, no Teatro Municipal de São Paulo apenas, e me aprofundar nesse mundo, né? Mas o interesse pelo jornalismo era paralelo a isso. Eu nunca achei que fosse mexer com música clássica. Eu sou do tempo que o diploma era muito obrigatório no jornalismo. Fiz a tradicional faculdade Casper Libero naquela época, achando talvez que fosse mexer com política, com economia, ou talvez com esporte, com futebol. Por exemplo, a gente viu uma matéria sobre o Dino Sani, sempre ouvi muitas histórias do Dino Sani, do meu pai, que foi encantado com esse meia, com esse volante, que parece que era um jogador muito clássico, um jogador desse de jogar com a cabeça erguida, esse camisa 5, que hoje é tão raro. Talvez a gente, quando vê o Xavi do Barcelona, possa pensar como eram esses grandes armadores do passado, esses grandes camisa 5. Então, eu comecei no jornalismo
estudando na Casper Libero, depois fiz o programa de treinamento da Folha de São Paulo, Trainee, fui treinado para ser, vejam só, repórter esportivo, coisa que eu nunca exerci para o bem ou para o mal. Aí caí no jornalismo cultural e aí o meu gosto pela música clássica acabou me aproximando dessa área. Então, só na Folha eu escrevo já há 18 anos sobre esse tema. Muito bem, Irineu. Bom, Irineu, música clássica, apesar de ser um estilo musical tão antigo, parece que ainda é um tabu para muitas pessoas, não somente no Brasil, como no mundo mesmo, Irineu. Tanto que, tempos atrás, havia um programa muito bom que eu assistia junto com meu pai na TV Senado, do apresentador Arthur da Távola, Quem Tem Medo da Música Clássica. Eu achava sensacional a forma como ele, como o próprio nome do programa diz, né? Quem Tem Medo da Música Clássica, ele procurava mostrar que a música clássica não era esse bicho de 7 cabeças, que todos podem ter acesso à música clássica. E não somente esse programa, também um outro que é muito bom também, do qual você participou durante 6 anos na TV Cultura, Irineu, Prelúdio. Pois fale um pouquinho sobre ele. Durante 6 anos eu fui jurado desse programa que existiu aí de 2005 a 2010, apresentado pelo maestro Júlio Medalha, que era um show de calouros de música clássica. Os candidatos tinham a chance de tocar com uma orquestra, e aí o vencedor ganhava até uma bolsa para estudar o idioma alemão na Alemanha. E você tocou num ponto que realmente é um problema que a gente tem que encarar. As pessoas ficam intimidadas, às vezes, não só pelo repertório, mas pelo próprio ritual do concerto. A pessoa olha para a São Paulo, olha para o Municipal, fica com medo até de passar por aquela porta. Aí eu nem sei o que vestir. Olha, vocês podem se vestir do jeito que eu estou vestido hoje. Eu estou vestido aqui como eu estou vestido quando eu vou ver música. Eu tô com isso daqui porque hoje tá um pouco frio, eu tô de camiseta por baixo, tô de tênis, tô de jeans, e assim você pode ir aos concertos. As pessoas às vezes ficam com medo de... Não, ninguém vai apanhar, ninguém precisa ir vestido a rigor. É um espetáculo artístico como qualquer outro. É como você ir ao cinema, é como você ir ao teatro, né? Inclusive você também não precisa ser um super especialista para ir a um concerto e tirar prazer daquilo. Assim como no cinema, claro que tem os maníacos que vão ver todos os filmes da Mostra de Cinema de São Paulo. Tem o cara que vai ver um. Como nas artes plásticas tem quem vai a todas as exposições, e tem o cara que, poxa, hoje eu vou à Pinacoteca porque tá passando uma mostra legal. Como no teatro tem quem faz todo o circuito, vai em todas as peças, vai em todas as vanguardas. Tem o que de vez em quando entra um negócio em cartaz que ele acha interessante e resolve ir. Quando o maestro John Nash reestruturou a OSESP, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, ele dizia: eu queria que as pessoas vão aos concertos da OSESP como elas vão no Morumbi ver um jogo de futebol. Eu acho que é assim também, é uma paixão que você pode desenvolver, da qual você deve se aproximar. É todo um patrimônio cultural da humanidade que realmente é uma pena você ficar longe dele. Então, Irineu, a gente está aqui com o pessoal aqui no chat, no Facebook. Tem aqui o Rafael. Ele está dizendo aqui que ele tem um trio, né? Um trio de forró, chama Trio Cangaço. É música popular brasileira, né? Dá para fazer uma analogia. É claro que não se compara, né? Cada estilo tem o seu. Mas dá para dizer alguma coisa. Eu cheguei a ouvir dizer uma vez já que o Luiz Gonzaga era o Elvis Presley brasileiro, que até as notas teriam alguma coisa a ver e tal. O pessoal fez uma brincadeira, né? Dá para fazer alguma analogia sobre a música popular brasileira e a música clássica? Porque assim, na verdade eu não sou um profundo conhecedor de música. O Maurício entende muito mais que eu de música clássica. Eu entendo um pouquinho de MPB. O que você pode dizer entre a música popular brasileira, se é possível fazer uma analogia sobre com a música clássica? Bom, então, a música popular brasileira talvez seja o principal produto de exportação cultural do Brasil, né? Você pensar que o futebol é estrangeiro, na cultura brasileira, aquilo que lá fora as pessoas mais fácil identificam como nossa é a nossa música popular. Então só falta a gente fazer essa operação de perceber que essa música popular não veio do nada. Na verdade, o Brasil tem uma tradição musical que vem desde que foi descoberto, praticamente, né? Uma tradição muito rica. Então teve muitos compositores eruditos no Brasil desde sempre, que ajudaram a moldar toda essa tradição que se cristalizou
na nossa música popular brasileira, né? No tempo da colônia, negros e mulatos faziam música no Brasil direto. No tempo do Império tem muitos compositores de qualidade que vêm desde lá do passado colonial até hoje. Então, se a gente tem essa nossa música popular tão rica, tão vibrante, tão variada em seus gêneros e em suas manifestações regionais, não é do nada, porque a gente tem cultivado uma tradição aí antiga. Então, talvez seja bacana, quando a gente conhecer melhor essa nossa tradição lá de trás, a gente talvez possa até apreciar mais essa música popular que hoje está aí, é tão vibrante, que é um dado de cultura muito interessante no Brasil. Você citou algo interessante, Irineu, a história da música clássica, ou da música no Brasil em si. Então vamos falar sobre alguns grandes compositores brasileiros. Citarei, acho que os dois mais famosos, Denilson, Villa-Lobos e Carlos Gomes, né? Carlos Gomes tem aquela famosa abertura de ópera, Denilson, O Guarani. Eu vou até cantar um pouquinho, aquela... Tan, tararam, tan, tararam. Linda obra. Essa é famosa, hein? Irineu, o que dizer então sobre esses dois compositores, ou algum mais que você queira citar, além também de grandes maestros da música clássica, como Eleazar de Carvalho e o Júlio Medalha, que durante tanto tempo fez junto contigo o programa Prelúdio. Bom, mas você que gosta de futebol, em Campinas não tem um time chamado Guarani à toa. Exato. Campinas é a cidade do Carlos Gomes. O Carlos Gomes foi o primeiro brasileiro a fazer grande sucesso internacional como brasileiro. Então, quer dizer, na verdade, o Carlos Gomes é um pouco um precursor do Pelé, do Ayrton Senna, do Rodrigo Santoro. Foi o primeiro ídolo nacional do Brasil e o primeiro brasileiro a ser reconhecido lá fora como brasileiro, né? Então, por isso ele é uma figura icônica. Além da qualidade do cara, ele fez óperas em italiano, fizeram sucesso na Itália, né? Mas além disso, tem essa coisa dele ter sido o primeiro grande cara que o mundo reconheceu como sendo brasileiro. E o Villa-Lobos, que era uma geração posterior, nascido em 1887, morto em 1959, né? Portanto é um cara do começo do século XX, um cara que convive junto com o nascimento da grande música popular brasileira, convive com os Chorões. Ele é justamente a grande figura de mediação entre esses mundos que hoje a gente vê como tão separados, o mundo da música popular e o mundo da música erudita. Por quê? O Villa-Lobos era o cara que tocava violoncelo nas orquestras de cinema, do cinema mudo, tocava no Teatro Municipal, mas é o cara que à noite pegava o violão dele, saía de casa e ia tocar violão com quem? Com os grandes Chorões, com os pais fundadores da MPB, com Pixinguinha, com Donga, com Anacleto de Medeiros. Então esses dois idiomas estão muito presentes, são muito orgânicos na música do Villa-Lobos. Então, mesmo quando o Villa-Lobos vai fazer a música erudita dele, todo esse legado, essa bagagem da música popular está lá. Por isso ele é considerado, então, a grande síntese da música do Brasil. De uma certa forma, na trajetória pessoal dele, ele acaba reunindo e sintetizando e cristalizando essas nossas tradições aí tão ricas do popular e do erudito. Ô, Irineu, na verdade agora até seria uma dica, né, Maurício Sabara? Para quem gosta de música clássica, eu não vou nem comentar assim, música de qualidade ou sem qualidade, música boa, né? De repente ele fala, não, eu só frequento lugar tal que toca música boa. De repente o que é música boa ou de qualidade para mim pode não ser pro Maurício Sabará, nem pode ser pro Irineu. Agora é de uma música num estilo um pouco mais rebuscado, na verdade, música clássica, de repente um blues. Se o cidadão quer assistir hoje em São Paulo, ele tem algum lugar bacana para ir, algum lugar público, por exemplo, Teatro Municipal, a Sala São Paulo, se tem algum lugar que você possa indicar, por exemplo, você vai lá todo domingo ou todo sábado, você vai assistir lá uma ópera e tal. Você tem algum lugar bacana em São Paulo que você possa indicar para quem gosta desse tipo de música, Irineu? Você já falou de dois lugares que acho que todo paulistano deveria conhecer, nem que seja pela arquitetura, né? O Teatro Municipal de São Paulo, de 1911, né? Aquela casa linda no centro da cidade, com aquele formato de ferradura, que era do formato dos teatros de ópera italiana daquela época, né? Ali no centro do Anhangabaú, no centro histórico da cidade. E depois esse outro edifício histórico reformulado, a Sala São Paulo, que foi construída em 1999, quer dizer, construída não, foi transformada em sala de concertos nessa época, que era a antiga estação de trem de São Paulo. E está ali, dentro de um complexo arquitetônico muito interessante, está perto da Pinacoteca do Estado, da Estação Pinacoteca, quer dizer, tem todo um complexo de prédios voltados à cultura lá em volta. Então, você que nunca foi a um concerto na vida, deveria tentar visitar esses lugares pelo menos uma vez, nem que seja para ver como são esses prédios tão bonitos da cidade. Agora, São Paulo tem uma oferta de concertos muito maior do que a gente imagina. Todo dia
tem pelo menos 5 coisas para você assistir. Tem coisa cara? Tem, mas tem coisa barata e tem coisa de graça. Por isso eu vou fazer até um pequeno comercial da revista em que eu escrevo, a revista Concerto, que é um guia de música clássica, né? Que dá dia a dia tudo que você pode assistir, não só em São Paulo, como no Brasil inteiro. Ah, não, a revista tem que comprar, tem um site também, que é o site da Concerto, www.concerto.com.br, no qual você tem acesso a toda essa agenda. Hoje em dia é muito mais fácil começar a gostar de música clássica do que na minha época. Na minha época, não era a época que o Dino Sani jogava, essa não. Mas na minha época, que só tinha LP, não tinha, por exemplo, as facilidades da internet. Por exemplo, hoje a gente falou de alguns compositores de Bach, Carlos Gomes, de Villa-Lobos. Se você que está em casa quiser conhecer esses caras, é só entrar no YouTube, de graça você já vê alguma coisa, já tem algum contato com a obra, né? Eu acho que o uso da internet para isso é fantástico. A internet abre para nós, não só na música, toda a cultura, o museu imaginário da humanidade, toda a nossa cultura está sendo digitalizada, você pode entrar lá, use o Google a seu favor, use o YouTube a seu favor, não procure só o que você já sabe que gosta, permita que isso seja uma porta de acesso para toda uma exploração cultural de tudo que a cultura tem a te oferecer. Irineu, o que você tem a dizer da música clássica no cinema? Qual o papel dela no cinema? E uma curiosidade também, a música judaica ou a música cigana também pode ser consideradas como música clássica? Em si, não, né? Mas elas foram muito adotadas, elaboradas e exploradas por grandes compositores que pegaram aquela matriz como outras matrizes folclóricas e transformaram na música de concerto. Essa é a história sempre da música clássica, indo nas tradições populares, indo beber onde havia música rica, né? Quando se estabeleceu o cinema sonoro, na década de 30, 40, os Estados Unidos estavam recebendo toda uma leva de gente que estava fugindo do nazismo. Então foram muitos compositores de origem austríaca e alemã com formação muito sólida para os Estados Unidos e estabeleceram o que é hoje visto como a grande música de cinema. Então a música do cinema tem raízes muito fortes na música erudita, fora as vezes em que o cinema realmente resolve homenagear isso, como aquele antigo desenho da Disney que eu passo muito para minha sobrinha de 2 anos e meio, que é o Fantasia, aquele desenho fantástico em que obras fundamentais da música erudita são adaptadas e sofrem toda uma passagem pela animação da Disney. Para mim, o episódio do Aprendiz de Feiticeiro com o Mickey de Chapéu de Feiticeiro, um episódio com música do Paul Dukas, compositor francês, e com o roteiro do grande Goethe. O texto daquilo, tudo aquilo que acontece com o Mickey naquele desenho é baseado numa balada, num texto poético escrito pelo Goethe lá atrás, 200 anos atrás. Irineu, mais uma pergunta, uma dúvida, na verdade. Uma curiosidade, né? Você, como profundo conhecedor da música clássica, um cara, né, estudioso, pesquisa bastante, né, Maurício? Hoje, assim, o que você está ouvindo? O que você ouve especificamente de música brasileira? O brasileiro tem, até por hábito, né, não valorizar muito a sua cultura, né? Só dizer que os grupos estrangeiros são melhores, os americanos, a música brasileira não é bom. Da mesma forma o cinema, né? Então, assim, particularmente eu gosto de valorizar, acho que tem muita coisa bacana. Mas você, o que você tem ouvido ultimamente de música nacional? E o que você pode dizer? Tem alguém da nova geração vindo aí com potencial que você acha bacana? Olha, eu acho um desperdício no Brasil se a gente não ouvir a música que se faz aqui. E justo na música eu acho que é um terreno da cultura em que nós somos especialmente fortes. E com música popular, vou dizer para você, Denilson, eu sou mais chato do que com música clássica. Por quê? Porque música clássica foi o que eu vi por trabalho, entendeu? Por obrigação. Então não tem jeito. É que nem como você trabalha com futebol, você vai ver todos os jogos. Um jogo de basquete que você vai ver, não, tem que ser a final da NBA, porque eu não tenho tempo para isso tudo. Então na música popular, eu ouço muito gente jovem na música popular. Eu acho que o cara mais velho que eu ouço é um cara chamado Ginga, que eu acho um autor de canções altamente sofisticado. Eu acho que tem surgido toda uma geração jovem de intérpretes e autores de música muito interessantes. Vou citar como cantora, por exemplo, a Tatiana Parra, que eu acho excepcional. Num terreno entre a música erudita e a música popular, o André Memari, para mim, que é um sucessor do Egberto Gismonti, um pianista, improvisador fantástico, um baita de um compositor. Tem um cara, um guitarrista
como Chico Pinheiro, tem um violonista como o Yamandu Costa, tem um cara no bandolim chamado Hamilton de Holanda, um bandolim que parece um instrumento limitado, que a gente vê o Hamilton de Holanda indo muito além daquilo que o bandolim parece que pode oferecer. Enfim, tem muita gente boa na música popular brasileira. Então, eu também não sou daquela turma do saudosismo de que hoje não se joga bola como antigamente, hoje não se faz música como antigamente, hoje não se escreve como antigamente. Não, como disse uma vez Paulinho da Viola, o meu tempo é hoje. Muito legal, Irineu. Bom, falamos tanto de música clássica, Irineu. Então vou te fazer uma pergunta, acho que fácil e difícil, Irineu. Quem são os grandes compositores, aqueles que você admira mais? As obras, né, não vou citar todas, obviamente, as principais, as grandes orquestras, os grandes maestros. Dê a sua opinião pessoal, Irineu. Bom, essa é uma lista que começaria hoje, terminaria nos 2 anos, eu ficaria aqui ininterruptamente, vocês vinham me dando comida, vinham me dando bebida. Não. De vez em quando ligava para minha mãe e dizia, olha, o cara tá vivo lá e não chegou nem na metade. Não, mas a gente já falou em alguns nomes que não dá para escapar de Bach, de Mozart, de Beethoven, não dá para escapar de Wagner, não dá para escapar no Brasil, vamos falar dos brasileiros, não dá para escapar de Carlos Gomes, não dá para escapar de Villa-Lobos, não dá para escapar de alguns compositores brasileiros que você em casa vai estar ouvindo o nome pela primeira vez, do padre José Maurício Nunes Garcia, compositor do tempo de Dom João VI. Não dá para escapar de Alberto Nepomuceno, um cearense da época da República. Não dá para escapar do Almeida Prado, um grande compositor contemporâneo falecido recentemente. Ou não dá para escapar de Gilberto Mendes, um grande compositor contemporâneo que está fazendo 90 anos aqui em 2012. Eu acho importante de qualquer maneira que você vá atrás da música que tem na sua cidade, que você tente ouvir as orquestras que estão ao seu alcance, que você entre no YouTube, que você entre na internet. E aí eu até vou fazer a autopropaganda. Um compositor que eu gosto muito, por exemplo, Frédéric Chopin, um compositor polonês, a respeito do qual estou lançando um audiolivro. Audiolivro é um livro em formato de CD que você põe para tocar e você ouve, funciona como um programa de rádio. Estou lançando o audiolivro Chopin, o poeta do piano, pela editora Livro Falante, uma editora que faz audiolivros. Eu espero que sirva como uma boa introdução para esse grande compositor do século XIX. Falamos tanto de música, Denilson, mas também falamos de futebol. E agora há pouco estamos observando que o Santos está ganhando de 1-0 do Vélez, é isso mesmo? Exatamente, vou até atualizar aqui na página da UOL, 1-0 para o Santos, mantendo esse resultado, iremos para os pênaltis. E haja coração. Haja coração, né? Espero que o time brasileiro, né, passe, que já não chega onde que a gente tomou a bordoada do Boca. É mesmo. Não é verdade? Eu não sou santista, mas hoje estou torcendo para o Santos. O que dizer de futebol então, Irineu? Já que você disse há pouco sobre o Dino Sani, você também acompanha muito futebol? Sim, inclusive disse que era jornalista, que chegou a trabalhar em jornalismo esportivo, né, Irineu? Sim, eu fui treinado para ser jornalista esportivo. E no jornalismo, no fim, a técnica é uma. A gente aplica essa técnica na área que a gente vai, né? Eu sou da música clássica, mas o cara do esporte, o cara da economia são todos iguais a mim, né? Futebol e música, recomendo você que está em casa procurar uma obra, já que estamos falando do jogo do Santos, chamada Santos Football Music. É uma obra de um compositor que está vivo aí, que está fazendo 90 anos, chamado Gilberto Mendes. É uma peça no qual ele tenta reproduzir um jogo de futebol, ele põe uma narração no fundo por trás da orquestra e até se elevam cartazes para que o público haja como a torcida. O futebol é o grande esporte da nossa época, a gente não tinha como ficar alheio disso e eu fiquei bastante satisfeito ontem porque o São Paulo eliminou o Goiás da Copa do Brasil. Não é nada contra o Goiás, respeito muito o Goiás, tricolor. Mas agora, tricolor novamente no caminho para o retorno às glórias internacionais, das quais nunca deveria ter saído. Isso aí. Irineu Franco Perpétuo, foi uma honra a sua participação no nosso programa, um grande conhecedor da música clássica, da música em si, agradeço, e que a música clássica continue perpetuando no cenário musical, não só do Brasil, como de todo mundo. Muito obrigado, Irineu. Obrigado, boa noite.
Só dizendo, Irineu, você tem algum contato, quer deixar um site, um blog pra galera, quem quiser falar contigo, um e-mail? Você quer falar comigo, você me adicione no Facebook. 3.100 pessoas já fizeram isso, por favor, seja mais um. Meu nome é Irineu Franco Perpétuo. Isso aí, Irineu. E também para quem quer acompanhar o nosso blog, ver os nossos programas anteriores, em breve estará o programa de hoje com o Irineu Franco Perpétuo, é só acessar www.jornalismoecidadania01, tudo junto, hein? .blogspot.com. Ok? É isso aí. Então já vamos encerrando por hoje? Exatamente. Esperamos que o Santos ganhe nos pênaltis, né? O meu tricolor já ganhou ontem, meu e do Irineu. Corinthians do Maurício também. Só mandar uma mensagem, quero agradecer a audiência de todos, o pessoal que estava no chat, no Facebook, no MSN, a galera toda mandando mensagem aqui, mas agradecer o Irineu mais uma vez, mandar uma pequena mensagem aí pra galera. Lembre-se, pessoal, a vida é um filme que não tem reprises. Pois então aproveite cada instante dela. Um bom final de semana a todos e até quinta-feira que vem. E como diz sempre o João Gabriel, recarregue suas baterias, pois amanhã é sexta-feira. Estaremos novamente aqui no dia 31 de maio. Um abraço e tchau. Um abraço, João, e um abraço, Marcelo.